Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. E a aula de hoje é a aula 16, integrais de produtos de potências de funções trigonométricas, tá bom? Vou generalizar essa aula porque você pode utilizar para potências de seno e cosseno e diferentes de seno e cosseno, tá? Vamos então falar primeiro do seno e cosseno. Então, quando você tem uma integral dessa forma aqui, lembrando que m ou n tem que ser positivos, tá? Pode ser igual a zero, não tem problema. Então, para esse caso, se m e n, pelo menos um deles for um inteiro ímpar positivo, você vai ter que usar essa relação aqui trigonométrica, tá? Primeiro exemplo, vamos logo para os exemplos. Como é que eu vou fazer uma integral de seno ao cubo? Eu sei a integral de seno, mas não sei a integral de seno ao quadrado, seno ao cubo, seno à quarta e por aí por diante, tá? Como é que eu faço essa manipulação? Vamos lá. Primeiro, é uma potência ímpar, certo? Você vai utilizar esta relação trigonométrica. O que você faz primeiro? Eu preciso saber quem é seno ao quadrado. Quebra esse cara aqui. Reescreve como seno ao quadrado de x que multiplica seno de x. Não é? Então, não sair do lugar. Tá aí. Seno ao cubo é esse cara vezes esse. No lugar do seno ao quadrado, eu vou botar quem? 1 menos cosseno ao quadrado. Vou utilizar esta relação trigonométrica. Então, no lugar do seno ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Isso aqui multiplica seno de x dx. Tá bom? E aí, o que eu faço agora? Eu tenho um produto desse termo vezes esse. Complicou, né? Então, só que aí, o que você faz? Se eu chamo o U de cosseno, a derivada dele você tem menos seno de x dx. E você vai ter a derivada dele. Porém, aqui, ó, seno de x dx está positivo, aqui está negativo. Troco o sinal, boto o sinal para o outro lado. E aí, você tendo isso, continua. Ó, integral 1 não alterei, mesma coisa. Cosseno, sim. O cosseno eu chamei de U. Então, vai ser U ao quadrado. Tá bom? O seno de x dx, eu chamei de menos du. Então, menos, coloquei lá fora, e o du está aqui. Tá bom? Troco o sinal. Esse vezes esse vai ficar positivo, então bota o ao quadrado na frente. E positivo, negativo com positivo, negativo. Ó. Tá lá. O que eu faço agora? Integra. U ao quadrado vai dar U ao cubo sobre 3, menos a integral de 1 vai ser a própria variável, no caso aqui é U. Volta a variável original, que é o x, que eu chamei de U, cosseno. Então, cosseno ao cubo de x sobre 3 menos cosseno de x. E, no final, mais a constante c. Tá bom? O que eu fiz? Será que está certo? Vamos verificar. Deriva esse termo aqui todo. Vamos derivar cosseno ao cubo sobre 3 menos
cosseno de x mais c. Vamos derivar isso aí. Quando eu for derivar, cuidado, ó. Aqui vai dar regra da cadeia. Né? Se eu fiz só substituição simples nesse processo todo, obviamente aqui vai dar regra da cadeia quando eu for derivar. Então, quando eu for derivar a regra da cadeia, cuidado, ó. Potência 3 cosseno de x ao quadrado, né? Subtrair um dos expoentes de x sobre 3, vezes a derivada de dentro, que é o cosseno, vai dar menos seno, certo? Que mais? E a derivada do cosseno, menos seno. Derivada aqui vai dar positivo, mais seno. E derivada da constante é zero. O que eu faço agora? Tenta ver aqui, ó, menos cosseno ao quadrado. Coloca seno em evidência. Então, ó, seno de x multiplica eu vou botar esse seno aqui na frente. 1 menos, né? Porque 3 dividido por 3 vai dar menos 1. Então, menos. E aqui cosseno ao quadrado. Ué, mas essa cara tá meio diferente, não tá? Tá. Mas o que eu fiz aqui? Que 1 menos cosseno ao quadrado é quem? Não é o seno ao quadrado? Eu não transformei esse termo nesse, na relação trigonométrica? Então, transforma aqui, ó. Seno de x multiplica quem? Esse cara aqui vai ser seno ao quadrado. E o resultado desse produto? Seno ao cubo. Olha lá, cheguei. Agora eu voltei lá a função original. Tá? Então não tem mistério. Integrou o resultado dela, se você derivar, você retorna lá o original. Tá? Se você retornou o original, você fez corretamente. Tá bom, gente? E aí o primeiro caso foi esse. Segundo caso. Se você agora tem um cosseno ao cubo que multiplica seno ao quadrado. Ah, mas Mateus, espera aí. Lá no exemplo 1, não tinha cosseno. O que aconteceu com o cosseno? Lá na expressão dele, n pode ser 0 ou maior que 0. Tá? O valor do expoente n ou m pode ser 0 ou maior que 0. Se é elevado a 0, vai dar 1. Aqui, ó, seno ao cubo de x vezes cosseno elevado a 0. Cosseno elevado a 0 é 1. 1 que multiplica seno ao cubo. Tá lá. Isso aqui é a mesma coisa que seno ao cubo de x vezes cosseno elevado a 0 de x. Tá lá, ó. A expressão existe. A expressão é essa aqui, existe. Só que aqui é elevado a 0. Elevado a 0 dá 1. 1 vai dar esse cara aqui. Tá bom? Não tem problema se não existir um desses termos. Ou cosseno ou seno, tá? Não tem problema nenhum. É porque ele está sendo elevado a 0 e é permitido que n ou m seja 0 ou maior que 0. Só não pode ser menor do que 0, tá bom? E aí, segundo exemplo, agora sim eu tenho cosseno e tenho seno. O que eu vou fazer? Primeiro, analisa o maior grau. O maior grau do cosseno é o cubo. Cubo é um índice ímpar. Índice ímpar, estou continuando a usar essa relação trigonométrica. Tá bom?
Então, a manipulação que eu vou fazer aqui é o seguinte. Integral de cosseno ao quadrado de x, que multiplica cosseno de x vezes seno ao quadrado de x dx. Me deu essa expressão aqui. Eu transformei o cubo em quadrado, mas o outro termo dele ainda está ali. Tá? O que eu faço agora? Eu vou substituir o cosseno ao quadrado. Melhor. Cosseno ao quadrado vai ser 1 menos seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? É a mesma coisa. Vezes cosseno de x vezes seno ao quadrado de x dx. Tá lá. Pois bem, feito isso, eu vou fazer o seguinte. Vou chamar u de cosseno de x. Cosseno de x, deixa eu ver... Não vai dar certo. Se eu chamo o cosseno de x, vai dar menos seno de x. Eu tenho x ao quadrado de x. Não vai dar certo. Vou ter que chamar, então, de seno de x. Se eu chamo u de seno de x, du vai dar cosseno de x dx. Ó. Cosseno de x dx. Consegui achar no meio dessa bagunça inteira. Reescreve. Integral de 1, não alterei, menos o seno eu chamei de u, então menos u ao quadrado, que multiplica, aqui ó, u ao quadrado, e cosseno de x dx, du. Então tá lá, ó, du. Faz uma distribuição, né, u ao quadrado, menos u à quarta, faz a integração. U ao cubo sobre 3, menos u à quinta sobre 5, volta a variável x. Então, vou botar aqui do lado. Vai ser u é igual a seno, então seno ao cubo, sobre 3, menos seno à quinta de x sobre 5, e no final, mais a constante c. Ok, gente? E, novamente, eu fiz o seguinte, eu tive que trocar essa variável, porque tem que ser sempre a maior, porque se fosse a menor não vai dar certo. Né? Se você troca o seno ao quadrado vai dar 1 menos cosseno ao quadrado. E aí você teria só cosseno ali. Só que você vai ter um cosseno ao cubo que multiplica um cosseno à quinta. E aí você não vai sair dali. Tá entendendo? Então, sempre escolha o maior grau e depois você vai ter que fazer o du. Você não vai fugir disso. Para fazer o du, você tem que escolher alguém que vai ser você vai escolher alguém que você vai ter a derivada dele, tá? Então, realmente é tentativa e erro. E eu não vou fazer vários erros aqui, que senão o vídeo fica muito grande e pode confundir um pouco a cabeça de vocês. Tá? Então, por isso que eu escolhi o seno como u, porque eu tinha um cosseno de x dx aqui sobrando. Tá? Não poderia fazer o contrário, porque eu tenho seno ao quadrado. Eu teria que deixar somente seno de x. Aí eu ia ter que transformar isso aqui em cosseno, isso aqui em cosseno, ia ver que não ia conseguir
eu ia ficar lá o cosseno ao cubo menos cosseno à quinta, né? Então, não ia adiantar de nada. No fim das contas, não ia adiantar. Esse seria um dos únicos caminhos que vocês teriam que fazer. Tá bom? Exercício 2 já foi, o exemplo 2. Então, já vamos logo para o outro caso. E o outro caso vai ser quando os expoentes m e n, pelo menos um deles é inteiro par, agora é par, tá? Positivo. Então, vai ser através dessas expressões aqui. Lembrando que m ou n pode ser igual ou maior que zero, sem problema nenhum. Se você tiver par, no lugar do seno ao quadrado, você vai substituir por esse termo aí, ó, 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Se tiver cosseno ao quadrado, 1 mais cosseno de 2x sobre 2, tá? Então, vamos fazer aí o primeiro exemplo, que é a integral de cosseno ao quadrado de x, que é o mais simples. O que eu vou fazer? O expoente é par. Se ele é par, substitui por uma dessas duas expressões. No caso aqui é cosseno, substitui por esta expressão aqui. Então, integral de 1 mais cosseno de 2x, tudo sobre 2 dx. Bota o meio para fora e você integra 1 mais cosseno de 2x dx. Tudo bem? Meio. A integral de 1 dx é a própria variável x. A integral de cosseno, seno. Mas cuidado, ó, é seno de 2x sobre 2. Lembra do kx, não podem esquecer. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre ela já bem mais resumida, né? Bem mais objetiva. E no final aqui, mais a constante c. Tá bom? Porque já está em evidência, né? Aqui e aqui. Aqui vai estar sobre 2, aqui sobre 4. Dá para botar meio para fora já em evidência. Já fechei a questão numa linha só, né? Não precisei me estender mais do que isso. Se quiser fazer a derivada, já que eu tenho espaço aqui para fazer, eu vou fazer a derivada dele. Vamos fazer então a derivada de meio que multiplica x mais seno de 2x sobre 2 mais c. Né? Vamos fazer a derivada desse cara aqui rapidamente. Então, vamos lá. O meio multiplica aqui e aqui. Tá? Quando eu for derivar, a derivada de x vai dar 1. Então, uma constante multiplicando, você repete. Aqui vai dar 1. E aqui, derivada de seno é cosseno. Cosseno de 2x. Lembra que, se na integral eu divido, na derivada eu multiplico. Então, cosseno de 2x sobre 2 vezes a derivada de dentro, né? A regra da cadeia. 2. Então, vai ter um 2 ali multiplicando. Fecha aqui, mais 0, que a derivada da constante sozinha é 0. Corta 2 com 2. Você vai ter, então, 1 mais cosseno de 2x, tudo isso sobre 2. Quem é esse cara? É o cosseno ao quadrado de x. Olha lá. Voltei para o original. Tá vendo? Então, o que eu fiz tá certo. Integrei, derivei, vi que dá o mesmo resultado lá na original. Então, tá certo. Ótimo. Bola para frente. Exemplo 2. Agora, exemplo 2, eu tenho c na quarta. Como é que eu vou fazer essa questão?
Bom, seno a quarta, eu sei que é expoente par. Expoente par para seno, o que eu faço? Substituo por essa expressão aqui. Só que ali está a quarta. A quarta é a mesma coisa que seno ao quadrado de x, isso aqui ao quadrado. Tá bom? Integral de 1 menos cosseno de 2x sobre 2, isso tudo ao quadrado. Tá? Agora vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente vai ter que explodir esse cara. Então, observação rapidinha. A sobre B ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado sobre B ao quadrado, tá? Vou ter que fazer o quadrado em cima, quadrado embaixo. Vamos lá, deixa eu botar aqui integral. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro com segundo, mais o quadrado do segundo, 2x aqui. 2x, tudo isso eu vou dividir por quadrado lá de baixo. Então, quadrado, 2 ao quadrado, 4. Tá bom? Aqui dentro é 2x. Pois bem, 1/4 para fora. Está em comum em todo mundo. E aí eu vou botar assim, vou botar o maior grau aqui na frente, cosseno ao quadrado de 2x, menos 2 cosseno de 2x, mais 1 dx. Lembrando que 1/4 está multiplicando todo mundo, tá bom? Perfeito. Consigo fazer a integração direto de todos os termos? Não. Consigo fazer do 1, o cosseno de 2x, mas eu não consigo fazer o do cosseno ao quadrado, né? O cosseno ao quadrado, de novo, expoente par. Vai ter que aplicar aquela mudança, né? Vocês vão ter que mudar isso aqui. Então, no cosseno ao quadrado, usa essa expressão aqui para substituir. Então, vamos lá. 1/4 integra 1 mais cosseno. Aí, vamos lá. Aqui era x, aqui se tornou 2x, né? Multipliquei lá dentro por 2. Eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Se aqui era 2x, multiplica o termo lá de dentro por 2. 4x, tá bom? E assim por diante. Se fosse 4x, 8x. Se fosse 10x, 20x. E assim por diante, tá? Não muda. Você vai estar sempre multiplicando dentro da função trigonométrica por 2, tá? Então, esse cara aqui dividido por 2, 2 é fixo. Não confunda esse 2 com esse 2. Se aqui fosse 4x, aqui não vai ser 4, tá? Sobre 4. Continua sendo sobre 2. Tá bom? Então, 1 mais cosseno de 4x sobre 2. Isso aqui é uma coisa só. Menos 2 cosseno de 2x mais 1 dx. Tá bom? O que a gente faz agora? Deixa eu ver. Se eu faço MMC, vou fazer MMC. Isso tudo aqui é sobre 1. Isso aqui é sobre 1. Vou multiplicar por 2. Por 2. Por 1. Para ficar mais fácil.
né? Para não ter muita fração aqui no meio do caminho. 1/4, aqui vai ser 1, integra, né? 1 mais cosseno de 4x menos 4 cosseno de 2x mais 2 dx, tudo isso dividido por 2. Tá bom? Fiz MMC. E aí você pega esse 2 e joga para o outro lado, 1/8. E aí, ó, 1 mais 2, 3. Cosseno de 4x menos 4, aqui é 4. Cosseno de 2x. 1 mais 2, 3. Tá bom? Agora eu consigo fazer a integração de todos. 1/8. Vamos lá. A integral de cosseno de 4x, seno de 4x sobre 4. Né? Regra do kx. Menos a integral de cosseno é seno. Seno de 2x divide por 2. O k ali é 2. A integral de 3, 3x. Mais c no final. Dá para simplificar? Dá, ó. Dá para simplificar isso com esse. Aqui fica 1, aqui fica 2. Então, 1/8 multiplica seno de 4x sobre 4 menos 2 seno de 2x mais 3x e no final a constante c. Tá bom, gente? Tá lá o resultado. Viu que esse deu um pouco mais de trabalho, né? Mas foi por causa do grau que estava muito alto. Aqui estava a quarta. E se aumentar mais ainda, a sexta, a oitava, vocês vão ver que a expressão na integral aqui continua também com grau maior. E aí vocês vão ter que utilizar a propriedade. Lembrando, se aqui desse algo ao cubo, aí vocês teriam que ir lá naquele primeiro caso, utilizar a propriedade lá do primeiro caso, que era seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Ok? Então, eu já mostrei o primeiro caso, o segundo caso. Primeiro e segundo caso era referente às potências de seno e cosseno. Tá? Agora eu vou mudar. Se você tiver agora uma integral desse formato aqui, com tangente e secante, né? Qual é o mesmo princípio? O m ele pode ser o m ou n maior ou igual a zero, só não pode ser negativo. Né? Então, independente se for par ou ímpar, né? Diferente do seno e cosseno. O seno e cosseno tinha um caso só para par, tinha um caso para ímpar. Esse você tem para ambos os casos. Ambos os casos vocês vão utilizar esta expressão aqui, tá bom? Secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Vocês vão fazer essa relação trigonométrica aí. Tá bom. Vamos lá para o primeiro exemplo. Tangente ao cubo. Tangente ao cubo, você vai substituir, né? Você vai desmembrar isso aqui como tangente ao quadrado de x vezes tangente, certo? Pega o tangente ao quadrado, você vai substituir por secante ao quadrado menos 1. Então, integral de secante ao quadrado de x menos 1
que multiplica a tangente de x dx. Tá? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que tangente ao quadrado de x. Tá legal? E aí é o seguinte. Aqui você faz a distribuição. Vou botar aqui embaixo. Integral de secante ao quadrado de x vezes tangente de x menos tangente de x dx. Tá? Por que eu fiz isso? Porque não tinha como integrar aquilo ali direto. Ia dar um problemão tentar resolver ele. É mais fácil fazer a distribuição. Você vai ter duas integrais aqui para resolver. Essa integral aqui já é direta. A integral da tangente é ln de secante de x, tá bom? Então já fica aí já como resolvido. Eu vou ter que fazer essa integral aqui, que vai dar mais trabalho. Então, vou fazer aquela aqui embaixo, ó. Secante ao quadrado de x vezes a tangente de x dx. O que eu faço aqui? Eu vou chamar alguém de u para ter a derivada dela aqui na integral. Se eu chamo tangente como u, derivada tangente secante ao quadrado de x dx secante ao quadrado de x dx. Já tenho ali. Então, esse aí vai rapidinho por substituição simples. E aí você vai ter integral de u du, que é u ao quadrado sobre 2. Quem é o valor de u? Tangente. Tangente ao quadrado de x sobre 2. Certo? Pegando essa integral, o resultado dessa, com o resultado dessa, a integral de tangente ao cubo de x é igual a tangente ao quadrado de x sobre 2 menos ln secante de x e no final mais a constante c. Tá bom? Então, essa aí também deu um pouco de trabalho e vocês tinham que utilizar essa relação trigonométrica aqui, tá? Que o secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Tá bom? Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2 agora deu uma piorada. Você tem tangente ao cubo que multiplica secante à quarta. Né? Então, nesse caso aí, tanto faz um ou outro, não importa. Mas como é que eu faço essa manipulação? Vamos lá. Quem é que eu vou tentar abrir ali? Vou tentar abrir o secante à quarta, porque o expoente dele está muito grande. Tá? Então, vou fazer um teste. Se der certo, ótimo. Se não der, a gente vai tentar resolver de novo. Vou tentar abrir secante à quarta como... Vou botar aqui do lado. Tangente ao cubo de x, que multiplica secante ao quadrado de x, que multiplica secante ao quadrado de x. Tá bom? Abri. Agora eu vou substituir um secante ao quadrado. O outro eu vou deixar lá quietinho. Então, no lugar de secante ao quadrado, eu vou substituir por 1 mais tangente ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado de x. Tá bom? E sobrou outro secante ao quadrado ali.
E aí, o que eu faço? Faço a distribuição aqui dentro. Se quiser, né? Vou fazer logo tangente ao cubo de x mais tangente à quinta que multiplica secante ao quadrado de x dx. E aí, vamos trocar essas variáveis. Chama u de tangente, que é mais fácil, né? Chamar o termo de tangente como u, porque é a derivada da tangente secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x dx, está lá. Ó. E é mais fácil para você mudar essa variável. Então fica assim, ó, a integral de, se eu chamei a tangente de u ao cubo, mais u à quinta, e secante ao quadrado de x dx vai virar du. E aí eu consigo resolver essa integração. U à quarta sobre 4, mais u à sexta sobre 6, certo? Troca essa variável. Quem é o valor de u? Tangente. Tangente à quarta de x sobre 4, mais a tangente à sexta de x sobre 6. E no final, a constante c. Não pode esquecer. Ok? Então, esse é o resultado final da questão número 2. Vamos para o outro caso. Esse aqui era o da tangente secante. Tá? E aí, o último seria se você tivesse formato de uma integral de cossecante e cotangente. Né? Lembrando que m ou n maior ou igual a zero. Tá? Independente se for par ou ímpar, a mesma coisa lá do tangente secante, né? Independente, pode ser expoente ímpar ou expoente par. Vocês vão utilizar a mesma relação trigonométrica. Tá? Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente de x. Ok? Vamos então fazer o primeiro exemplo. Então, o primeiro exemplo só tem cossecante, né? Então você vai ter que substituir o cossecante. Porém, eu vou fazer o seguinte. Vou abrir, vou botar de azul. Cossecante à quarta, cossecante ao quadrado, que multiplica cossecante ao quadrado de x dx, tá bom? Vou deixar assim. E um do cossecante eu vou transformar. Então, vai ser 1 mais cotangente ao quadrado de x, e eu vou multiplicar essa expressão com outro cossecante ao quadrado que ficou lá fora. Tá bom? Por que eu vou fazer isso? Né? Por que eu escolhi isso? Porque a derivada, para quem não lembra, a derivada de cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Tá bom? Então, a derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Ó. Já consigo ter alguma coisa ali na hora de substituir. Chama, então, u de cotangente. E a derivada vai dar menos cossecante ao quadrado. Só que aqui só está mais cossecante ao quadrado. Então, joga para o outro lado. Ó. Cossecante ao quadrado de x dx. Estaria negativo, então joguei o sinal para o outro lado. Eu consigo substituir aqui. Integral de 1 mais. Chamei cotangente de u, então u ao quadrado.
Esse cara vai ser menos du. Então, ó, menos du. Coloquei lá fora. E aí você faz a integração. Menos, ó, a integral de 1 du é a própria variável u. Mais o ao cubo sobre 3. E aí vai ficar... Volta a variável x, ó. Então, cotangente menos cotangente. Menos, né? Porque menos com mais, menos. Você vai fazer a distribuição aqui. Menos cotangente ao cubo sobre 3. E no final, mais a constante c. Isso aqui foi rapidinho. Estão vendo? E o exemplo 2, para a gente fechar. Esse vai dar também um pouquinho de trabalho. Cotangente à quinta vezes cossecante ao cubo. Né? Como é que eu faço essa integração? Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar abrir o cotangente, que está muito grande, e o cossecante também, que está muito grande. Não importa se eu escolho alguma derivada, por exemplo, a derivada aqui de cima é cossecante ao quadrado, tá? Cossecante ao cubo. Obrigatoriamente vou ter que tentar abrir isso aí, tá? E o cotangente à quinta, a mesma coisa. Vou ter que também abrir porque está um expoente muito alto. Então, vai ficar um pouquinho grande aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Cotangente ao quadrado vezes cotangente ao quadrado vezes cotangente, né? Então, ó, 2, 4, 5 vezes cossecante ao quadrado de x vezes cossecante de x, né? 2, 3 dx. Ficou um pouquinho grande, mas é bom que a gente vai ter já agora uma visão mais ampla do que a gente vai fazer para substituir. Certo? Pois bem, quem que a gente vai escolher para substituir? Eu vou escolher o cotangente. A derivada do cotangente é cossecante ao quadrado. Só que aqui eu tenho um cossecante ao quadrado, mas aqui tem um cossecante de intruso. Então, não vou poder escolher ele. A derivada do cossecante de x é a mesma coisa aqui, menos cossecante de x vezes cotangente de x. Tá? Deixa eu botar aqui a outra para vocês também visualizarem. A derivada da cotangente menos cossecante quadrado de x. Vou deixar as duas aqui, para vocês visualizarem. Se eu escolho u como cotangente, vai virar u ao quadrado, né? U à quinta, e o du cossecante ao quadrado. Só que faltou esse cara aqui, ficou sozinho. Não vou conseguir substituir. Se eu faço o contrário, eu escolho cossecante como u. O cossecante como u, eu vou ter a derivada como menos cossecante cotangente. Então, menos cossecante cotangente. Eu consigo fazer alguma coisa aqui. Só que esses cotangente à quarta, não consigo. Então, o que eu faço? Vou ter que substituir esses dois caras aqui. Jogar para a relação de cossecante. A integral. Isso aqui, cotangente ao quadrado, é cossecante ao quadrado menos 1. Cossecante
ao quadrado de x menos 1. Eu vou fazer isso tudo ao quadrado, porque esse vezes esse, ó, seria cotangente ao quadrado, tá bom? Substituir. O cotangente de x vai ficar lá sozinho, então repete aqui cossecante ao quadrado de x e multiplica cossecante de x vezes cotangente de x dx. Tá? Não vou explodir isso aqui, porque vai dar um trabalho, mas eu sei o seguinte, que todos os termos aqui vai ter cossecante obrigatoriamente, porque eu vou fazer a distribuição lá. Tá? Então, por isso que vai dar certo o que eu vou fazer. Eu vou chamar U de cossecante de x, tá bom? Porque todos os termos aqui vai ter cossecante, né? Porque aqui vai ter um quadrado do segundo no final, mas depois eu vou multiplicar ele por cossecante ao quadrado. Então, todos os termos aqui terão cossecante, tá? Por isso que eu chamei aqui U de cossecante, não vai ficar ninguém sozinho. E a derivada disso é menos cossecante cotangente, só que eu não tenho menos, eu tenho mais. Né? Eu tenho mais. E aí eu boto menos aqui no DU. Cossecante cotangente de x, dx, tá? Vamos lá. Integral. Aqui vai ficar U ao quadrado menos 1 ao quadrado, ok? Que multiplica U ao quadrado. E esse termo todo virou menos du. Então, ó, du e o menos lá fora. Agora sim eu explodo esse cara aqui, porque fica fácil. Menos integral, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui multiplica U ao quadrado. U à sexta menos U à sexta. Menos 2 U à quarta mais 2 U à quarta. Mais U ao quadrado menos U ao quadrado. E agora eu faço a integração. Menos U à sétima sobre 7. Mais 2 U à quinta sobre 5. Menos U ao cubo sobre 3. E agora eu boto a variável de x menos cossecante à sétima de x sobre 7 mais 2 cossecante à quinta de x sobre 5 e, por último, menos cossecante ao cubo de x sobre 3 e, no finalzinho, a constante c. Fechei a questão. Viu que deu mais trabalho, né? E aí vocês têm que fazer a análise de quem eu vou escolher como U para eu ter a derivada, e aí substituir, depois volta ao original e aí você tem o resultado final. Tá? Então, vê que é mais complicado, né? Você tem que saber quem vai substituir e aquilo que eu falo, que eu falei anteriormente, que é a prática tem que ir tentando fazer de várias formas, tentar atribuir várias manipulações, várias técnicas de substituição, saber se dá para ir por simples, por partes, né? E aí achar um resultado final.
né? E se tiver muita dúvida do que você fez, tenta derivar para ver se você retorna ao valor original, tá? Então eu fecho a aula de hoje com esses casos, né? Então, recapitulando todos os casos aqui, você tem potência, a integral desse formato aqui, e nesse formato com seno e cosseno, você tem dois casos possíveis. Quando é ímpar, você utiliza essa expressão. Quando é par, essas duas expressões para seno ao quadrado, para cosseno ao quadrado. Esse formato de integral, independente se é par ou ímpar, você vai usar a mesma expressão. E para esse formato de integral também, se for ímpar ou par, não importa, vai usar esta expressão. Tá bom? Então, são todos esses casos possíveis, podem acontecer. Tá? E aí vocês escolhem a melhor forma para trocar, manipular isso aqui. E aí, com certeza, vocês vão ter que fazer uma substituição, porque o grau da função continuará muito grande. Tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Então, até a próxima aula.